Rony Rústico, jogador do Santos. Pois é, né? Santos contrata um Guilherme mais caro, dobro do salário, mais velho, com contrato maior. Eu tô de saco cheio. Fala aí, seus peixão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço de antemão o seu like, seu comentário, seu hype, seu compartilhamento. Interage com o vídeo de alguma maneira, que ajuda o canal a continuar crescendo, tá? Quando bater 120 mil inscritos aqui, estamos 112 agora, nós vamos sortear uma camisa do Santos entre os fãs do canal, tá certo? Cada 10 mil inscritos, uma camisa do Santos para os fãs do canal. Eu acho que dá para a gente usar como agradecimento aí a tanto carinho que nós recebemos aqui. Fechado? Então vamos lá, vamos falar de Rony Rústico no Santos, né? Informação inicial vindo da Ademir Quintino, que inclusive eu quero usar esse espaço aqui, né? Já falei anteriormente, mas eu acho que eu vou falar mais efusivamente agora, para desejar muito boa sorte para o Andrei, tá? Lá no Confiança, que ele consiga fazer sucesso, que ele estoure muito, dê muito certo, que ele vá seguir a carreira dele longe do Santos. Não porque talvez ele não possa servir para o Santos, eu nem acho que ele consiga ser um jogador de nível do Santos, mas por tudo que envolve o nome da família e toda a pressão que é jogada para cima do menino, né? A gente teve uma informação errada que a gente partilhou aqui sobre o salário do Andrei, por volta de 60 mil reais, o que é mentira, são 14 mil reais por mês, tá certo? Ele tem um contrato com o Santos renovado aí, um empréstimo por Confiança, para ver se ele dá certo e tomara que ele consiga fazer a carreira longe do futebol brasileiro, que ele consiga fazer uma carreira de sucesso longe do Santos, porque não é justo, né, a pressão colocada em cima desse menino e do pai dele por causa disso. Então fica aqui meu carinho para o Andrei, que ele tenha muita sorte, e meu carinho para o Ademir Quintino, que sempre foi um cara maravilhoso comigo, sempre me tratou com muito carinho, né? Participo sempre do canal dele, então eu tenho que deixar isso muito claro aqui, tá certo? É isso, tá? Vamos lá? Vamos falar aqui do Rony Rústico. Pois é. A matéria do Globo Esporte assinada por André Ribas, Zé Edgar e Marcela Azevedo. Santos encaminha a contratação do atacante Rony, né? A operação deve ficar na casa dos 3 milhões de euros, 18 milhões de reais, mais bônus previstos em um contrato previamente alinhado de 3 anos com o jogador. O clube ainda lida com cautela diante da concorrência recente de clubes como o Corinthians, que publicamente admitiu monitorar o atleta. O negócio foi alinhado em reunião ocorrida na noite desta última segunda-feira, ou seja, ontem, estou gravando na terça, né? Entre o diretor Alexandre Matos e Hércules Júnior, agente do atleta, em Belém, no Pará. Rony se despediu dos companheiros de Galo nesta terça-feira. A expectativa é que ele chegue até sexta-feira em Santos. O jogador sequer deve ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a partida contra o Palmeiras, marcada para quarta-feira, às 19h, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Rony chega ao Santos como a terceira contratação para a temporada de 2026. Aos 30 anos, o ex-atacante do Palmeiras é opção para a vaga deixada por Guilherme, vendido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Tá aí, né? Vamos lá. O Rony, eu acho ele um jogador fraco, tá? É o tipo de jogador que nunca me agradou. Nem na grande fase dele de Palmeiras, nem na boa fase dele no Atlético Paranaense. É um estilo de jogador que não me agrada, tá? Ele é voluntarioso, ele corre bastante, ele entrega tudo em campo, coisas que realmente ele faz. Assim como o Lautaro Dias, tá? Eu não vou botar os dois no mesmo patamar, porque o Rony é muito mais jogador que o Lautaro Dias, tá? Mas é um perfil parecido. O que é longe do que a gente quer para um jogador do Santos, né? O Rony não é um cara de habilidade, não é um cara do último drible. Geralmente ele é atabalhoado no terço final com relação à construção de jogada, a passe. Ele é um cara que te entrega muita voluntariedade, é um cara que te entrega muito desempenho físico e ele deixa até a última gota de suor em campo. Isso é um fato, tá bom? E de novo, longe de querer que a minha opinião seja a lei e a única opinião válida aqui. Tem muita gente a favor da contratação do Rony, né? Com comparações que eu acho que mostram muito o que é o nosso momento como torcedores do Santos, tá?
que é a gente tá tão acostumado com um nível tão baixo de jogadores que qualquer jogador que vem um pouco acima desses caras, a gente já acha que eles vão fazer muita diferença positiva. E eu não acho que é por aí o caminho. Só que a gente está acostumado com jogadores de baixo nível no nosso time. A gente está acostumado com jogadores medíocres no nosso nível, né, no nosso time. Então, isso acaba fazendo com que cada jogador que seja minimamente um pouco acima do anterior pareça realmente um jogador que vai fazer muita diferença positiva. E eu não acho que é o caminho, tá certo? Mas antes de continuar, óbvio, eu preciso falar da FUTFanatics, que é o parceiro aqui do canal, tá? Você tem 7% de desconto na FUTFanatics inteira, menos em produtos lançamento, no cupom Peixão na FUT7. É só clicar no primeiro link da descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Aqui, ó, tem esse QR Code, você pode apontar aqui seu celular e esse QR Code você vai direto para a FUTFanatics. Toda a linha do Santos tá com 7% de desconto, porque afinal não são lançamentos, né? São camisas com troca de temporada, e todas as linhas de outros clubes também, e todos os departamentos, tanto de vestuário, né? Principalmente vestuário, mais de whey, todas essas coisas tem na FUTFanatics. Você pode adquirir lá, tá bom? 7% de desconto no cupom Peixão na FUT. Só botar os produtos no seu carrinho e botar lá o cupom. O que for lançamento, o próprio site vai te mostrar. Esse aqui não tem cupom, esses aqui tem. E assim, e o cupom é cumulativo e você pode usar quantas vezes você quiser, tá? Não é o limite de uma compra. Você pode usar uma compra hoje, mês que vem outra, daqui 3 meses outra. Fica à vontade. É só ir lá na FUTFanatics que eu garanto que você vai curtir a melhor loja do Brasil, quiçá de todo o planeta e da Galacta, de toda a Via Láctea. Você pode adquirir seus produtos na FUT, tá? Eu garanto que você vai curtir, vai lá na FUTFanatics. Fechado? Bom, seguindo aqui, né? Qual que é a minha leitura de Rony, tá? Ele é um outro tipo do Guilherme. É o mesmo perfil do Guilherme. Porém, acho que o Rony tem algumas coisas além do que o Guilherme pode fazer. O Rony, ele surgiu como um ponta, né? Principalmente pelo lado esquerdo, esse ponta invertido. Ele surgiu assim e ele faz essa primeira parte de carreira com destaque, principalmente no Atlético Paranaense, sendo esse ponta, né? Jogando pelo lado esquerdo, fazendo a jogada. Lembra da jogada dele no final da Copa do Brasil? De 2019, antes dele ir para o Palmeiras, ele foi muito bem ali, né? Fez uma grande, 18 ou 19, acho que é 18. Né? Ele faz uma grande Copa do Brasil e se finaliza fazendo uma jogada maravilhosa para o gol do Rafael Veiga, se eu não me engano, né? Na vitória do Atlético Paranaense, que dá o título da Copa do Brasil para o Furacão. O Rony é comprado pelo Palmeiras por 6 milhões de euros e ele demora muito a se firmar, jogando como ponta. E aí vem a chegada do Abel Ferreira, o Abel começa usando como um ponta, ele não vai dando certo, até que o Abel passa a jogar ele como um atacante, uma referência, fazendo dupla de ataque com o Luiz Adriano, sem ser mais aquele ponta, sendo um segundo atacante. É aí que o Rony começa a brilhar com a camisa do Palmeiras, que leva ele, inclusive, para a seleção brasileira, na época, comandada interinamente pelo Ramon Menezes. Esse é o Rony. Aí o Rony é campeão de Libertadores, né? É um jogador, inclusive, é dele o passe para o gol do Breno Lopes na final contra a gente. Ele que faz o cruzamento para o Breno Lopes, né? Naquela cagada do Cuca, né? Junto com que bota, tira o Felipe Jonathan, que é Deus me livre, né? Mas, enfim, é o do Rony o passe para aquele gol. Ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Isso é tudo fato. E ele realmente tem pelo menos uns 2 anos bons com a camisa do Palmeiras, principalmente 2021, 2022, né? Em 23, uma parte. E aí ele começa a perder muito do espaço dele e também da qualidade de jogo dele. Cai drasticamente essa qualidade de jogo. O Abel continua bancando em um período, a torcida começa a ficar enervada, até que o Rony perde espaço e acaba negociado com o Atlético Mineiro para 2025, onde ele vai muito mal, jogando também como um segundo atacante, ora como ponta, ora como segundo atacante, mas principalmente sendo essa dupla de ataque do Hulk em vários momentos. Não se firmou, faz um ano bem conturbado, bem abaixo do que se esperava, um salário extremamente alto, se eu não me engano, por volta de 1.700.000 por mês no Galo, mas vai muito mal, tem todos aqueles problemas também que eu acho que contribuem, né, negativamente em campo, daquela parte da crise com a SAF, da falta de pagamentos dos jogadores, a pedido de rescisão do Rony, depois ele volta atrás, tudo isso eu acho que também conta, e inclusive, nesse momento, quando ele está acertando com o Santos,
Ontem, nessa segunda-feira também, a torcida do Atlético Mineiro encontrou o Jorge Sampaoli num posto de gasolina e fizeram uma pressão ali, entre aspas, né? Para que ele dispensasse o Rony, para que ele negociasse o Rony, não ficasse segurando, porque a torcida do Galo não gosta nem um pouco do Rony. Eu acho que tudo contribui. O pouco desempenho, o fraco desempenho dele em campo e também essa atitude de querer sair do clube. Ele até explicou depois que fez isso pensando de todos os funcionários para ser meio que o ponto focal, e ele foi, né, dessa situação, mas que ele não queria sair, era só para pressionar a diretoria, a SAF, a pagarem os salários que estavam atrasados, principalmente dos funcionários, né, dos funcionários do dia a dia do Galo, não os jogadores, mas os funcionários, né, o pessoal da cozinha, o pessoal do departamento médico, esses aí também estavam com salários atrasados e receberam a partir dessa atitude do Rony. Mas o fato é que ele não caiu nas graças do torcedor do Atlético Mineiro, nem um pouco. O torcedor do Galo não gosta nem um pouco do Rony e pediu a saída dele há muito tempo. Não é de agora, é de vários meses que já vem a pedida de saída do torcedor do Galo para o Rony. Tá? Então, é um jogador que chega em momento de muita baixa, mas que, de novo, no perfil, ele vai entregar fisicamente o que o Guilherme entregava. Vai ajudar muito defensivamente, vai recompor muito, vai pressionar na marcação e de bônus, aí eu vou falar um critério positivo com relação ao Rony, não tendo o Gabigol ou o Neymar em campo, o Rony pode ser esse segundo atacante ou esse 9. Ele pode fazer essa função, justamente para pressionar a linha defensiva do adversário, e isso é uma coisa que ele faz muito bem. Tá? Ele faz muito bem. Ele é o cara que cria esse problema para o adversário, porque ele tem muito vigor físico e muita velocidade. Isso é a parte boa. A parte ruim é que ele não é mais um ponta há um bom tempo. Ele já vem sendo um atacante, um 9 ou um falso 9 ali há bastante tempo, há alguns anos. E ele, como ponta, não rende há muito tempo. Dentro desse Santos, dentro do perfil que o Vojvoda quer, o Rony, na teoria, vai jogar como meia pelo lado esquerdo, como ponta esquerda. Ele vai fazer a função que o Guilherme fazia. Ele vai conseguir entregar como ponta o que a gente espera, e como a gente espera como torcedor, acredito que seja difícil, justamente para essa parte que ele não tem essas qualidades individuais que a gente espera de um ponta, né? Mas com relação ao Vojvoda, será que ele vai conseguir fazer esse papel que a gente espera? De ser esse cara que vai recompor, que vai saber fechar o lado, que vai ser um parceiro ideal para que o Vinícius Lira seja um construtor como um meia quando ele sobe ao ataque como lateral? Será que ele vai conseguir dar essa contribuição e vai conseguir ser positivamente bom nesse sentido pro time do Santos? É uma incógnita que eu tenho, é uma dúvida que eu tenho mesmo. Eu não iria atrás desse jogador. Eu já falei anteriormente, eu volto a repetir. Até coloquei ele como uma plano C lá do Scout no começo do ano, né? Eu fui muito no Everton Cebolinha, eu até cito ele, mas eu acho que ele nem fica na lista final. Ele tava, aliás, ele não tá na minha lista. Eu boto o Everton Cebolinha, eu boto o Michael. Eu não coloco o Rony, eu falo que o Rony não é o tipo de jogador que a gente se agrada como torcedores do Santos. E ele não é. Então ele é um cara que vai criar muito incômodo por parte do torcedor em jogos em casa, porque ele não vai conseguir muitas vezes fazer a jogada num contra um. Ele vai te entregar vigor físico, que é muito do que o Lautaro te entrega também. Mas o Rony é mais jogador que o Lautaro. O ponto é esse. Como a gente tem jogadores muito fracos para as posições, a gente vê qualquer jogador acima, a gente acha que ele vai ser uma solução, quando na verdade não é. O Santos tem que subir o sarrafo, e o sarrafo do Santos é muito baixo. E o que mais me incomoda de tudo isso, além de um contrato ser muito longo, o valor ser muito alto, porque eu acho que 18 milhões de reais para um time quebrado como o Santos, por causa dessa diretoria incompetente que nós temos, é um valor muito alto e o salário do Rony não vai ser nem um pouco baixo. Então, considere que você some 18 milhões de reais, mais 1 milhão por mês, na teoria, né, que será esse salário. Pode ser mais ou um pouco menos, mas vamos nessa média de 1 milhão de reais. Você já está desprendendo mais 36 milhões de reais aí. 54 milhões de reais pela operação do Rony. O Rony vem com 30 anos de idade, vai fazer 31 agora em 2026. Você está dando contrato para um jogador de 30 anos até ele completar 34 com a camisa do Santos. O Santos volta a repetir o mesmo erro. Continua colocando jogadores 30 a mais no elenco, e eu não sou contra contratações desses jogadores. Eu sou contra um elenco envelhecido, que é esse caminho que o Santos está tomando de novo, por culpa do senhor Alexandre Matos e do senhor Marcelo Teixeira, que não tem competência para fazer um mapeamento de mercado minimamente produtivo e bem observado. Não tem, eles não têm essa competência. Me incomoda muito esses valores inflacionados, né? O Santos não tem
um terço, 10% da criatividade que o Mirassol tem no mercado da bola, do que o Marcelo Paz teve com o Corinthians. Zero. Não tem nada disso no tipo de contratação. O Santos, com o Alexandre Matos, se prende sempre aos mesmos jogadores. É um gestor que mostra a cada dia que passa mais incompetente e mostra porque desde o Palmeiras ele não consegue fazer um bom trabalho em nenhum clube do qual ele passa. O Santos é só mais um, é só mais uma vítima. E só para falar nisso, o torcedor do Vasco também, onde o Alexandre Matos passou, que ele ficou apenas 4 meses, disse que até hoje eles colhem os frutos dessa gestão nefasta que ele teve na direção de futebol do Vasco da Gama também. Então, por favor, preste atenção, tá? É absurdo que o Santos não tenha plano B, plano C. O Santos sempre repete os mesmos jogadores, porque o Alexandre Matos não sabe trabalhar com os caras que ele não conhece. Ele não sabe ir atrás de outro tipo de jogador. É impressionante, tá? A incompetência do senhor Alexandre Matos, tendo a anuência do Marcelo Teixeira, que é o incompetente maior, que é o pior de todos eles, porque além de tudo isso ele vai lá e assina, né? O Santos novamente vira refém desse tipo de negociação, uma negociação que é nefasta para o clube, que faz mal para o clube financeiramente, que não é SAF, o Santos não tem dinheiro e continua gastando como se tivesse. E eu volto a repetir e vou repetir quantas vezes for necessário. Enquanto o Santos abrir mão de ser Santos, enquanto o Santos abrir mão de dar protagonismo para a base, e dar protagonismo para a base não é botar seu jogador de base para jogar, tá? É que eles joguem, é que eles sejam utilizados. Enquanto o Santos abrir mão de dar protagonismo para a base, o Santos vai continuar no limbo, vai continuar frustrando o seu torcedor e vai continuar lutando para não cair. O Santos precisa resgatar o que sempre fez o Santos funcionar. E o Santos continua com o senhor Marcelo Teixeira, incompetente, tá? Porque ele tá fazendo de novo esse ano que ele fez em 2000 e 2001, tá certo? De novo ele tá fazendo isso e de novo o Santos vai sofrer em 2026. Espero, do fundo do meu coração, estar errado. Eu quero chegar aqui em julho e falar, caramba, o trabalho tá bom. Graças a Deus eu tô errado. Eu quero fazer isso. É a minha vontade. Eu torço para que o Rony seja um fenômeno com a camisa do Santos. Embora eu não acredite e não goste da contratação. Mas eu torço muito para que dê certo. Eu torço muito para que dê certo, que o Gabriel Menino seja o Gerson brasileiro, o Gerson Canhotinha de Ouro brasileiro, que o Gabigol seja o Gabigol de 2019. Eu torço muito para que isso aconteça, embora eu esteja muito desconfiado, tá bom? Porque eu fiz um vídeo recentemente achando que poderia dar certo, mas eu tracei uma linha de raciocínio falando justamente sobre esse protagonismo que a base precisa. E o Santos com o Vojvoda, e aí é meu incômodo com ele, que eu já fiz em vídeo também, estão indo justamente para o outro caminho. O Santos está abrindo mão de ser Santos. E isso me incomoda enormemente. Cara, o Rony é mais um dentro desse arranjo. Ele não é o culpado maior, longe disso. Mas saiba, você vai ficar irritado com ele com a camisa do Santos, tá? Assisto muito ele há bastante tempo para dizer isso. Tomara que eu esteja errado, mas esse é o meu ponto de vista, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Um forte abraço para todo mundo. Valeu.